Olá a todos, chamo-me Jéssica Vuma e hoje eu vou dar uma explicação sobre diferenças cambiais. Então, para dar início, temos aqui no nosso índice como primeiro ponto a definição, depois os tipos de diferenças cambiais, depois temos as nossas taxas, que são as de compra e venda, e um exemplo prático de exercício. Diferenças cambiais, elas surgem da alteração do câmbio consoante o dia. E temos dois tipos de diferenças. As diferenças cambiais podem ser favoráveis ou podem ser desfavoráveis. São favoráveis quando paga-se menos e recebe-se mais daquilo que era a nossa dívida, digamos assim, e ela pode ser realizada e não realizada. Enquanto que a desfavorável é quando tu pagas mais e recebes menos, e pode ser realizada e não realizada também. Quanto às taxas, temos a primeira taxa, que é a taxa de compra, e a segunda taxa, que é a taxa de venda. A taxa de compra é aquela em que o banco é que compra. É quando nós temos uma moeda externa e queremos meticá-la, ou seja, é um direito a receber, sendo assim uma operação ativa. Enquanto que a taxa de venda, ela é uma operação passiva. Ela é a taxa que é usada quando devemos alguém em moeda externa e temos que pagar, né? É um direito a pagar, ou seja, por isso que usamos as contas de fornecedores ou de contas a pagar. E a taxa de compra, tanto a taxa de venda, ela meio que é em função do que o banco faz. Sabemos que tipo de taxa devemos usar quando temos como saber aquilo que o banco faz. Depois temos a explicação das diferenças cambiais favoráveis e desfavoráveis. Quando nós temos a favorável, nós usamos a conta 784, que é a conta de diferenças de câmbio favoráveis, e usamos 7841 quando são realizadas e 7842 quando são não realizadas. O que seria uma diferença de câmbio favorável realizada? Realizada é aquela que surge do pagamento ou do recebimento. Em seguida, temos as desfavoráveis, que nós usamos a conta 694, que é a conta de diferenças de câmbio desfavoráveis, e usamos já 6941 para realizadas, que é aquela que surge do pagamento ou recebimento também, e 6942, que são as não realizadas, que é aquelas que surgem da atualização. E por fim, nós temos um exemplo prático. Aqui temos a empresa Esquetem, que deve à Ability $10.000 no dia 10 de janeiro, quando o câmbio de compra era 50 meticais e o de venda era 65 meticais. Um dos primeiros pontos que nós devemos avaliar quando queremos fazer um exercício de diferenças cambiais é quem é o que deve, quem é o cliente, quem é um fornecedor. Geralmente, aquele que deve pagar é o cliente e aquele que deve receber é o fornecedor. Então, depois de identificar quem é o cliente e quem é o fornecedor, nós podemos fazer dos dois lados, tanto do lado do cliente como do fornecedor. Mas aqui, neste exemplo, nós vamos fazer a diferença do lado do cliente. Dando continuidade, no dia 15, Esquetem pagou $4.000, o câmbio de compra era 70 e o de venda era 80. Dia 20, Esquetem pagou $1.500, o câmbio de compra era 40 e o de venda era 50. E dia 31, houve o fecho de contas, quando o câmbio de compra era 96 e o de venda era 100 meticais. Então, como nós aqui estamos a fazer do lado do Esquetem, que é o lado do cliente, então nós vamos usar a taxa de compra. Primeiro nós temos que usar a conta 441, claro, que é a conta de clientes. Então, como primeiro passo, nós vamos levar aquele valor, né, que o Esquetem deve, que são de $10.000, e vamos multiplicar pela taxa de câmbio de compra, que isso vai dar o 500.000 meticais, que esse será o saldo inicial e a debitar na conta cliente, aqui na razão esquemática. Depois vamos iniciar, né, com o dia 15. No dia 15, o Esquetem pagou $4.000, o câmbio de compra era 70 e o de venda era 80. Então, vamos levar o 4.000, vamos multiplicar pelo 70 e teremos o valor de 280.000, e também vamos multiplicar o 4.000 pelo valor do câmbio do dia anterior, que é de 50 meticais, o câmbio de compra, nesse caso.
Depois vamos fazer a diferença, ou seja, o do 280 mil menos 200 mil, que dá 80 mil. Como o valor que ele deve no próprio dia é maior que o valor que ele ia pagar no dia anterior, então quer dizer que é uma diferença cambial favorável, ou seja, ele vai pagar menos. Então, usamos a conta 7841 fazer o lançamento desta nossa operação. Nós optamos por usar a conta banco, depósito à ordem. Colocamos o valor de 280 mil, que é o valor da diferença cambial do dia 15. Depois, a creditar em contrapartida, a conta 41, que é a conta cliente e conta corrente, vai creditar o valor de 200 mil. E por fim, teremos também a acreditar a nossa conta 78, que é da diferença cambial, tem que ser a 7841, que é da diferença cambial, que é de 80 mil meticais, pelo recebimento de 4 mil dólares. E, por fim, vamos fazer a nossa atualização, que vamos levar o valor de vida em dólares, que é o valor de 10 mil. Vamos fazer esse 10 mil menos o 4 mil, que vai dar 6 mil. Então, 6 mil é o valor da dívida agora, ou seja, é o valor da atualização, né? Então, fazemos esse 6 mil vezes o 70, que é o câmbio de compra do dia 15, e teremos o valor de 420 mil. E também fazemos o valor de 6 mil vezes o câmbio do dia anterior, que é de 50 meticais. E fazemos a diferença cambial, 450 mil menos 300 mil, que dá 120 mil. E, por esse ser o valor da atualização daquilo que sobrou da dívida, nós colocamos na conta 7842, ou seja, que é a conta da atualização da diferença cambial. E para fazer o lançamento, nós debitamos a conta 411, que é a conta cliente, 120 mil, que é o valor da diferença cambial, e creditamos a conta 7842, que é a conta da diferença cambial favorável não realizada, ou seja, da atualização, que também vai ser o valor de 120 mil pela atualização da diferença cambial. Em seguida, vamos dar continuidade para o dia 20, que o Skitem pagou 1.500 dólares, câmbio de compra 40 meticais e câmbio de venda 50 meticais. Vamos levar o 1.500, que é o valor que o Skitem pagou, vamos multiplicar pelo câmbio de compra naquele dia, que é o de 60 mil, e também vamos multiplicar pelo valor de compra do dia anterior, que era do dia 15, que o valor de compra é 70 meticais. Então, fazendo a diferença cambial, temos 45 mil, e esse valor de 45 mil, ele é um valor que é desfavorável, por isso que colocamos na conta 6941, ou seja, ele paga mais e recebe menos. E passando para os lançamentos, nós creditamos as contas 121 e a conta 6941. A conta 121, que é o depósito à ordem, nós colocamos o valor de 60 mil, que é o valor da diferença no próprio dia 20. Depois, na conta 6941, que é a conta das diferenças desfavoráveis, colocamos o valor de 45 mil, que é o valor da diferença, claro, e creditamos a conta 411, que é a conta clientes conta corrente. Nós creditamos o valor de 105 mil pelo recebimento de 1.500 dólares. Em seguida, fazemos a atualização da diferença cambial, que é onde levamos aquilo que sobrou, que são os 6 mil menos 1.500, que dá 4.500. Então, o 4.500 multiplicamos pelo 40, que é o valor da diferença cambial do próprio dia, e multiplicamos por 70, que é o valor da diferença cambial do dia anterior. E teremos os 135 mil, que também é desfavorável. E sempre que o valor da direita, ou seja, o valor do câmbio do dia anterior, é maior que o valor do câmbio do próprio dia, quer dizer que é uma diferença desfavorável, óbvio, porque tu pagas muito mais do que aquilo que poderias ter pago antes e recebes menos. Então, fazendo o lançamento da atualização, nós
debitamos a conta 6942, que é a conta das diferenças desfavoráveis não realizadas, 135 mil, que é o valor da diferença, e creditamos a conta clientes conta corrente, 135 mil também, pela atualização da diferença cambial. E por fim, no dia 31, que houve o fecho de contas, quando o câmbio de compra era 96 e o de venda era 100. Então, de novo, o que sobrou, então nós levamos aquele último valor que foi o que calculamos, né, de 4.500, porque o dia do fecho, ou seja, não se pagou mais nada nesse dia, então fecharam as contas, então o que sobrou é o 4.500, então fazemos o 4.500 vezes o valor do câmbio de compra do dia 31 e o valor do câmbio de compra do dia 20, que é o dia anterior. Calculamos a nossa diferença, que temos o valor de 247.500, que é uma diferença favorável. Então, usamos a conta 7842 e para fazer o lançamento nós debitamos a conta cliente e conta corrente, 247.500, e creditamos a conta 7842, que é a conta de diferença cambial favorável não realizada pela atualização do câmbio. E foi isso.